Oi, gente. Boa tarde. Eu estou aqui com vocês para conversar mais uma vez sobre o dia de hoje, 12 de maio, que é o Dia Mundial da Prevenção sobre a Fibromialgia. Dia 9 foi o Dia Mundial do Lúpus, outra doença invisível. Eu não estou aqui sendo vista por vocês, mas vocês sabem que eu estou aqui. Tenta fazer esse raciocínio para passarem a compreender o que é essa doença, uma das mais delicadas e desafiadoras, tanto para seu portador quanto para a própria reumatologia. Não se sabe ainda o que fazer com uma doença invisível que apresenta pelo menos 100 sintomas, 100 de número 100 sintomas, e todas as possibilidades já testadas, e o preconceito absurdo de uma sociedade que cada vez mais tem portadores e despreza, desdenha a doença como se a pessoa que tivesse fibromialgia fosse uma pessoa chata, reclamona, preguiçosa, barraqueira, né? São alguns dos termos mais simpáticos que nós recebemos. Eu digo nós porque vocês já sabem que eu tenho essa deficiência. Acabou de ser reconhecida a fibromialgia como uma deficiência. E, embora muitos profissionais da própria psicologia, psicanalistas, insistam em dizer que é uma doença emocional, não é. Eu afirmo com todas as letras, ou posso também estar à disposição dos estudos para que seja criado uma espécie, então, de manicômio, né, de hospício, de qualquer tipo de instituição desse tipo, que voltou a ser preferência de muita gente, para afastar a pessoa que tem essa dor, essas dores que são invisíveis e extremamente dolorosas. Eu quis fazer o vídeo nesse horário para dizer para vocês que tem períodos em que é esse o horário em que eu consigo estar em mim novamente, né? Ou seja, desde o período do momento que eu acordei, por volta das 6 horas da manhã, até conseguir organizar toda uma sensação de, de desconforto, tanto físico quanto mental, demora muito tempo, né? E agora, por causa de algumas medicações, eu e muita gente tem uma sonolência invencível, porque nós somos portadores, na maior parte das vezes, de insônia. Então, temos que usar medicações para estimular o sono, antidepressivos, ansiolíticos, etc. E tudo isso provoca alterações muito grandes na forma de conseguir reagir. Existem pessoas que não conseguem, depende da crise, do momento da crise, eu já passei por isso. As pessoas não conseguem ter vida produtiva por um período longo, depende de cada pessoa, naturalmente, da intensidade da crise e dos fatores externos que estão também contribuindo. Ou não conseguem, ou então agem logo pela manhã,
o que é muito raro, mas pode acontecer. Já tive essa experiência pessoal. E depois de um certo horário do meio da tarde, os 300 mil quilos de peso, de sensação que se tem carregando nas pernas, aumenta de tal maneira que a gente não consegue muito se movimentar, né? Agora, quando passam as crises e elas são absolutamente inesperadas, a pessoa consegue ter uma reação extremamente positiva, assertiva com o mundo, saudável. Então, quem nos vê não consegue entender e tece críticas, né? Imagina, ela está mentindo, nossa, está dando nó, é lero, fantasia, né? Principalmente essa coisa de, ela fantasia, nossa, ela é doidinha, né? Ela tem uma percepção das coisas estranhas. Então, é porque a doença é exatamente isso, é uma inflamação no cérebro. O centro de dor é extremamente alterado, né? É como se os estímulos sensoriais, ao chegarem ali nos receptores, ou não chegam, ou chegam com forças extremadas. Então, a forma com que a gente recebe esses estímulos provocam as dores. Então, nós temos alterações visuais que podem causar derrames, descolamentos de retina, é muito comum. Nós temos o famoso zumbido no ouvido, que vem em decorrência da idade para muita gente. Na pessoa que tem fibromialgia, é uma constante, né? É enlouquecedor, dependendo do dia, do momento. E é algo que você tem que conviver para o resto da vida. Aquele incômodo que faz você criar rugas na testa também, para poder conseguir suportar. Então, dependendo do dia, os ambientes de barulho, né? A conversa próxima causa uma irritabilidade, um desconforto muito grande. A claridade, eu não trouxe o óculos aqui de sol, e se eu coloco o reflexo aqui da luz aumenta e é muito ruim. Então, a miopia é outra também, não é consequência, mas é comum que as pessoas tenham. E esse olhar que vai fazendo com que todas as rugas se acentuem muito, né? Mas porque você precisa filtrar com o ponto da visão. Inflamações, como se fossem assaduras no céu da boca, na boca toda, na vagina, no ânus, às vezes nas dobras das pernas. De repente, né, você olhou e começou. E às vezes vem vários sintomas ao mesmo tempo. Por isso que eu digo, daí é preciso parar, respirar, rezar muito para poder organizar ali todas aquelas toda aquela invasão, né, de sensações, até você conseguir obter a possibilidade de novo de raciocinar. As dores musculoesqueléticas lancinantes, dores que caminham pelo corpo, né, braços, pernas, a pele, às vezes, de uma sensibilidade tal que algo desse tipo é impossível. Todas as vezes que eu gravo os vídeos, eu gravo sempre, vocês já me viram aqui, em momentos que eu estava até saindo de dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca, que é diário para muita gente. E aí eu coloco naquele momento, né? E algumas vezes eu consigo permanecer por mais tempo e eu aproveito, porque eu adoro, então eu aproveito. Um calçado que tenha um saltinho, também isso agora pela idade, mas são presentes, né? São triunfos assim que eu celebro muito, porque de repente vem momentos
em que tudo isso se torna impossível. Sempre que posso, eu ando, consigo, por exemplo, andar rápido e às vezes, na maioria do tempo, é um andar quase que, é, já falei para vocês, né, de tartaruga, de passinhos muito vagarosos, porque as dores são insuportáveis. Para tudo isso, existe agora, graças às políticas públicas e muita gente que dá credibilidade a algumas leis, não estão implantadas ainda em quase nenhum município, nem estados, né? Mas é uma lei que já coloca a fibromialgia como uma deficiência e que seus portadores devem, portanto, ter atendimento prioritário ou preferencial. Embora a gente saiba que isso é quase que mais outra fantasia governamental, porque não se cumpre, mas é um ganho que a gente tem que enfrentar e enfrentar mesmo, porque ao nos ver, uma pessoa diz: nossa, mas é muita frescura, né? Não tem a noção do que um portador dessa doença vive. Vocês conhecem aquela arte do malabarismo, né? É isso que fazemos o tempo inteiro. Malabares, que é criar condição de nos adequar às situações para exercer o trabalho, exercer a convivência social. Muitos amigos, colegas não entendem as ausências, né? Nossa, você some, né? Raramente alguém liga para saber como é que você está, mas é porque são as crises que impedem. Quando elas não acontecem, viver a vida, aproveitar o máximo possível, é isso que eu desejo para cada pessoa que tem essa doença, e que se possa falar mais a respeito. As medicações também estão sendo mais aceleradamente estudadas, né? O que se está usando mais agora é o extrato de canabidiol. Eu mesma ainda não me decidi por esse tipo de medicação, é por causa do custo também. E é assim, cada pessoa é uma. O que eu posso afirmar, e eu gostaria de voltar, é nessa análise rasa que é feita por muitos profissionais, entendendo que o portador da fibromialgia está, então, você precisa da psicoterapia porque você está criando suas doenças. Não, psicoterapia faz parte de qualquer tratamento de saúde mental. Se nós somos humanos, temos questões da saúde mental. Portanto, a psicoterapia deveria ser um bem de possibilidade a todas as pessoas. Então, ajuda muito, sem dúvida nenhuma. Mas não é por causa disso, ok? Isso é muito importante por causa do preconceito. Lady Gaga é uma pessoa que eu amo, admiro, e eu gostaria, já falei, já brinquei aqui com vocês, de poder provocá-la, que ela pudesse falar mais, porque é uma voz mundialmente poderosa e poderia contribuir mais do que ela já contribui com o entendimento da doença. Injeções, né, de analgésicos, essa que incha, esqueci o nome agora, enfim, tramal, morfina, os antidepressivos, ansiolíticos, tudo que eu falei para vocês, com efeitos colaterais também, o que torna tudo muito mais complexo para lidarmos. Mas é isso, temos que ter consciência e aprender a fazer malabarismo para viver a vida, qualquer um de nós. E quem tem fibromialgia, um pouco mais, sem perder a fé e a esperança. É o que eu desejo para todo mundo.
Adiantando, gente, que já tem muita criança e adolescente demonstrando também os sintomas da doença. Um beijo, até quando a gente vai falar, então, do abuso sexual, tá? Que é outra fala importantíssima no mês de maio. Tchau, Zélia com Z, para você.